Olá pessoal, graça e paz. Só para situar você, estamos numa jornada em busca de uma melhor compreensão acerca de alguns dons espirituais. E na análise de cada dom espiritual, estamos concentrando nossa atenção em 4 pontos importantes. Primeiro, a definição do dom. Em segundo lugar, as possibilidades de uso do dom espiritual. Em terceiro lugar, alguns perigos relacionados ao exercício do dom espiritual. E em quarto lugar, algumas dicas para o desenvolvimento do dom espiritual. No vídeo anterior, tratei sobre o dom de línguas. Se você não assistiu a esse vídeo, recomendo que você o faça assim que possível, pois o tema que vou abordar está diretamente relacionado com o dom de línguas. No vídeo de hoje, vou apresentar o dom de interpretação de línguas, que também se manifesta com muita frequência no meio pentecostal e renovado. É sempre importante frisar que à medida que formos estudando diferentes dons, haverá necessidade de rememorar o conceito de dom espiritual. Portanto, um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo concede a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usado na edificação da igreja. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo e deixe o seu like, o seu joinha. E nos comentários, registre suas experiências com os dons espirituais, suas perguntas e suas sugestões sobre os dons que você gostaria que fossem abordados nessa série. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos que serão publicados e que tratam a respeito dos dons espirituais. O dom de interpretação de línguas também é apresentado claramente em 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 4 a 7 e a última parte do versículo 10. Novamente, o texto de 1 Coríntios 14 diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a última parte do versículo 10, e a outro a variedade de línguas, o Espírito Santo concede, e finalmente, e a outro a interpretação de línguas. O que é o dom de interpretação de línguas? A interpretação de línguas pode ser definida como uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a interpretar as mensagens que ele dá a outros em línguas, de maneira que a mensagem seja compreendida por toda a comunidade. Esse dom é uma habilidade sobrenatural, não tem nada a ver com a tradução de um idioma. A primeira carta aos Coríntios aborda com profundidade esse dom. 1 Coríntios 12:30, Paulo diz: falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Dando ênfase à necessidade e importância do dom de interpretação de línguas. No capítulo 14, versos de 1 a 5, a Escritura continua dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, e aqui novamente surge o dom de interpretação, para que a igreja receba a edificação. Versos 26 a 28, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, novamente a ênfase ao dom de interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Novamente, a ênfase ao dom de interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Algumas pessoas interpretam o falar em línguas de outras pessoas. Outras interpretam o seu próprio falar em línguas. A função deste dom é parecida com a função do dom de profecia, que abordaremos em outro momento. Quais são as possibilidades de uso do dom de interpretação de línguas? O dom pode ser usado no mesmo contexto em que o dom de línguas se manifesta, nos momentos de oração particular, no ministério de intercessão, no círculo de oração e no culto público. Quais são os perigos que rodeiam o dom de interpretação?
Por ser parecido com o dom de profecia, o uso leviano, sem a devida condução do Espírito Santo, da interpretação de línguas, pode trazer grande prejuízo para o cristão e para a comunidade cristã. Algumas dicas importantes para o desenvolvimento do seu dom. O ideal é não usar esse dom em grandes reuniões, a menos que seu dom de interpretação já tenha sido confirmado em grupos menores. Sempre que algum cristão falar em línguas em público, peça a Deus que lhe dê a interpretação. Se o dom de línguas não é praticado em sua igreja local, seria bom de vez em quando visitar reuniões onde ocorrem as línguas, pois ali você terá a oportunidade de exercer o dom de interpretação de línguas. E aí, você conseguiu identificar esse dom espiritual na sua vida? Sim? Que ótimo! Não se esqueça de que você recebeu esse dom para a edificação da igreja. Use-o de modo responsável. Ainda não identificou o seu dom? Calma, a jornada só está começando. Ainda há muito terreno a percorrer. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.